Meus irmãos, gostaria de pedir que vocês abrissem comigo suas Bíblias para o livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Hoje nós iremos fazer uma exposição nesse texto que vai do verso 1 ao verso 13. Isaías 6, de 1 a 13. O contexto desse texto que nós vamos ler agora, o irmão Nibon já nos deu. E ele me poupou aqui um bom tempo, lendo 2 Crônicas 26, onde relata a história do rei Uzias, que há quem diga que depois de Davi foi o melhor rei de Israel. Há muitos que creem nisso, porque de fato ele fez grandes obras em prol do reino de Deus, em prol do povo de Deus. A começar pela defesa. Ele fez com que os muros tivessem fortificações, armas de guerra, fez açudes, fez arquedutos, fez poços, fez com que o gado tivesse o que comer, tivesse o que beber, o povo estava seguro, alimentado, protegido. A sua fama foi bater lá no Egito. As outras nações olhavam para Israel, para o reino sul, mais precisamente Judá, com temor, porque aquele povo é uma potência, é um povo forte, é um povo que está bem guardado, ele tem um exército enorme. Porém, chega o dia em que este homem tem o seu coração endurecido, ensoberbecido, porque o sucesso ele é um mau conselheiro. Vocês sabiam disso? Você vai tendo sucesso em um empreendimento, em 2, em 3, em 4, aí você pensa ou acha na sua cabeça, na nossa ignorância, que podemos fazer tudo quanto quisermos. E aí Uzias cai em um pecado de usurpação. Ele não foi chamado para ser sacerdote, ele não era levita, mas ele olhou para o sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos, oferecendo incenso, e aí ele teve a ideia, semelhante à de Nadab e Abiú, de oferecer incenso no altar de Deus. Então, o sumo sacerdote, juntamente com outros homens firmes, chegaram lá e disseram, olha, você não pode fazer isso. Você não foi chamado para isso. Você está usurpando algo que não lhe é direito. Os irmãos lembram que acerca de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreveu que ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo. Parafraseando aqui para o rei Uzias, não sendo sacerdote, quis ser sacerdote. E o resultado? Uma lepra que começou na sua testa e invadiu todo o seu corpo. Ele queria entrar no Santo dos Santos para oferecer incenso. E Deus disse, agora nem sequer em Jerusalém você vai ficar. Você vai morar numa casa fora dos muros de Jerusalém. Porque a todo aquele que se ensoberbece, diante de Deus, irmãos, terá uma resistência. A Escritura diz, Tiago, o escritor do Novo Testamento, afirma que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. E às vezes nos foge a interpretação desse versículo, porque pensamos que Deus está só com a mão assim, resistindo à pessoa para ela não passar. Quando, na verdade, a intenção de Tiago é dizer que Deus faz guerra. Deus faz guerra contra o soberbo. Foi o orgulho, a soberba, que fez com que Lúcifer, ou Satanás, caísse. Não é verdade? Foi a soberba que fez com que os nossos primeiros pais caíssem, Adão e Eva. Sereis como Deus no dia em que comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi a soberba que fez Uzias passar por isso que ele passou. E o apóstolo Paulo, após receber revelações da parte de Deus, teve que receber também um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse pelas revelações recebidas. Então a soberba, um coração endurecido para essa inclinação, ele é muito perigoso. E nós devemos pedir a Deus que cuide do nosso coração. Inclusive, Davi matou Golias, matou leões, matou urso, enfrentou guerras, exércitos, uma série de batalhas, enfrentou Saul e 3.000 homens, mas tinha uma coisa que ele tinha medo, que era a soberba. Da soberba, guarda o teu servo, para que ela não se assenhorie de mim, para que eu não venha cair nisso. E se eu tenho cometido algum pecado, Senhor, me perdoa até dos que eu não sei que cometi. É uma inclinação mais favorável para Deus. Deus dá graça à pessoa que sabe que precisa da mão de Deus para caminhar. Note que o texto lá, de 2 Crônicas 26, para lermos o texto aqui, nos diz que, tendo se fortificado, se ensoberbeceu. Então, é muito comum nós encontrarmos pessoas que, enquanto não estão lá
onde elas pensam que estão, que é o melhor lugar do mundo, na visão dela, turva, é humilde, caminha com todos, fala com todos, é uma pessoa de todas, mas depois que recebe algum tipo de poder, começa a se inclinar para o mal, que foi o caso do rei Uzias. Longe de falar aqui da autoridade do rei, mas o próprio cronista falou, o próprio cronista descreveu. E a queda de Uzias, irmãos, deve servir para nós de meio de graça. Nós devemos olhar para a queda de Uzias e não dizer assim, eu jamais faria isso. Eu não sou capaz de fazer isso. Não, nós devemos olhar para o rei Uzias e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, porque eu sou feito da mesma circunstância que Uzias. Eu sou filho de pecador, eu sou pecador, meu pai era pecador, então eu tenho a mesma natureza. Então é o Senhor que precisa me guardar. Nós devemos até cantar aquela doxologia, né, lá do livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia, quando Judas diz assim, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeço, de nos apresentar perante a sua face, imaculados, diante de sua glória, irrepreensíveis. Este deve ser o mote da igreja, pedir que Deus nos guarde, pedir que Deus não nos deixe cair na tentação do orgulho e da soberba. Então, dito isto, irmãos, vamos ler o texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 13, que nos diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar, a 10ª parte dela tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém, irmãos? Ou misericórdia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, o Senhor está assentado no alto e sublime trono, mas também habita com o quebrantado, com o contrito de espírito. O Senhor é aquele, ó Deus, que chama todas as estrelas pelo seu nome, de modo que nenhuma delas venha a faltar. O Senhor mediu os céus a palmo. O Senhor é aquele que dá ao mar os seus limites. O Senhor é o Criador e o sustentador de todo este vasto universo. E não há nada, Senhor, que Cristo não possa dizer é meu. Então, o tempo que nós estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta, é do Senhor, pertence ao Senhor. Por graça, por misericórdia, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nos dê graça para compreender a Tua palavra. Faça arder o nosso coração, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito e dá, Senhor, que sejamos
plenos da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, cheios da tua palavra, que rios de água viva, Senhor, venham fluir do nosso coração e da nossa mente. Oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto começa nos dizendo que tudo isso que aconteceu aqui foi no ano da morte do rei Uzias, o rei que nós relatamos anteriormente. É interessante, irmãos, nós percebermos que quando nós temos os homens como grandes, Deus começa a ser pequeno para nós. Quando Deus é grande, os homens se tornam pequenos. Este é o mote da sua e da minha vida. Quando nós temos temor dos homens, nós passamos a encolher a pessoa de Deus. E na nossa mente, Deus não é aquilo que ele de fato é. Nós criamos um Deus nessa hora. E isto é muito perigoso. Note que o Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele teve câncer, ele escreveu um bilhete pedindo à igreja que parasse de orar. A igreja estava perturbada, angustiada com a sua morte. E ele disse, olha, eu sou um peregrino que está indo para casa. Estou voltando para o lar. Não orem para que eu seja curado, porque eu quero ir para os braços do meu Deus. Ou seja, a igreja, por vezes, tem a ideia de que os seus pastores, que os seus líderes, que os seus pregadores não podem morrer. Nós devemos lembrar que é Deus quem tem todos os dias da nossa vida em seu livro. Cada um deles foi contado, escrito, quando nenhum deles sequer existia, e isso é coisa maravilhosa demais para nós, não é verdade? O Jim Elliot, que se formou lá na Escócia com o Russell Shedd e outros alunos que foram ser missionários em vários lugares do mundo, que vieram aqui para o Peru e foram comidos por canibais, assassinados e mortos por canibais, a esperança daquela região inteira era aqueles 4 jovens. Depois, a sua esposa, Elizabeth Elliot, escreveu um livro muito conhecido no mundo inteiro. Ela escreveu esse livro em 1966, Nenhuma Imagem Gravada, nenhuma imagem de escultura, pode ser traduzida assim também. E lá, nesta obra, ela conta num romance a história de uma moça chamada Margaret, que foi evangelizada em determinada localidade e, tendo evangelizado por vários anos, ninguém se converteu. Até que um dia ela começou a conversar com um homem e este homem começou a pensar em Cristo, a falar de Cristo, e aquele homem era daquela localidade, falava a língua, e ela pensou, agora Deus está abrindo o caminho para a evangelização. Então ela começou a conversar com aquele homem, ela também era enfermeira, a Margaret. Porém, o homem disse, no dia que o homem disse, eu vou traduzir a Bíblia com você para o nosso idioma, que ela foi à casa do homem para acertar os detalhes, ele teve um ataque, uma convulsão. Como ela era enfermeira, pegou a injeção, aplicou no homem, o homem foi piorar e morreu. Então, toda a esperança dela, daquela jovem menina missionária, de evangelizar aquela localidade por meio de um homem que falava a língua, saiu das mãos dela, se acabou. Às vezes, irmão, nós estamos exatamente igual à igreja do Dr. Martin Lloyd Jones ou esta história da Margaret, pensando que toda a nossa estrutura, toda a nossa realidade, todos os nossos planos irão se cumprir conforme nós pensamos. Mas Isaías deixa claro, lá no capítulo 57, que Deus é aquele que diz e executa conforme o seu dito. O único que pode dizer e acontecer conforme dito é o próprio Deus, porque ele está no trono. Note que aqui há um grande contraste, não é? Uzias, que estava no trono, foi sepultado. Então Isaías pensa, o mundo está perdido, o nosso reino está acabado. Vão vir as outras nações, sabendo que aqui tem ouro, tem plantação, tem gado, tem fortificação. O que vai acontecer conosco? Seremos destruídos. Mas não serão destruídos porque um homem morreu. Serão destruídos por causa dos seus pecados. O trono dos céus não está vazio, irmãos. O próprio Deus continua assentado no alto e sublime trono. É o que o texto diz. Uzias era só um homem. E todos os homens, por melhores que sejam, não passam de, como é que diz o salmista? Da mais pura vaidade. Então, nós aqui devemos olhar para esse texto e pensar em nós mesmos. Note que uma coisa interessante é que Uzias reinou por 52 anos. É muito tempo, não é? Nós ficamos pensando, por que esses 4 anos não acabam logo, né? Quando é um governo que você não gosta, seja lá de direita ou de esquerda, por que não acaba logo para vir outro? Meu Deus, abrevia estes dias.
Você fica pensando nessas coisas. Agora imagine ser governado por Manassés, que reinou 20, 30 anos. Terrível, não é? Na monarquia dos reis de Israel era assim que funcionava. Então, depois de um reinado muito longo e o homem morrer, Isaías pensou, não, então agora tudo vai se acabar. Mas Deus mostra para ele que quem está sentado não dorme. Ele é quem governa o universo. E note uma coisa, irmãos, Uzias precisa ser preenchido. Deus aqui nesse texto preenche. Note que o texto diz que as abas das suas vestes enchiam todo o templo. A Escritura diz aqui que a fumaça encheu todo o templo. Imagine aí, lá em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que nós estamos em busca da plenitude daquele que enche todas as coisas. Nós devemos buscar ser plenos em Deus, em Cristo, na sua palavra. Note que o apóstolo Paulo em Efésios 3 diz, glória a ele na igreja. Deus é glorificado, irmãos, nos céus. Deus é glorificado por meio da criação, dos seres celestes, enfim, mas é na igreja que somos, né? Na igreja a quem nós pertencemos, que nós glorificamos a Deus. É na igreja que Deus recebe uma glória diferente dessa daqui. Aqui você tem santos, anjos, que nunca pecaram, que nunca transgrediram, que nunca tiveram a experiência do pecado como nós, louvando a Deus. Nós, irmãos, enquanto pecadores, purificados, transformados, louvamos a Deus com um novo coração que Deus nos deu. Inclusive, Hebreus 13 diz isso, né? Que o nosso louvor, né, é fruto de um coração, de lábios que professam o nome de Cristo, de lábios que foram transformados, de um coração que foi transformado, que passou pela experiência do pecado, hoje abomina o pecado e quer servir a Deus em novidade de vida. Quem nos dera chegasse o dia em que estivéssemos na presença de Deus para sempre e não mais influenciados pelo pecado. Seria maravilhoso. Seria melhor do que o Brasil ganhar a Copa em 2026. Seria melhor do que qualquer outra coisa que você possa puxar à sua mente, trazer à memória. Por quê? Porque ali não teríamos mais a realidade do pecado. As lágrimas piores dos crentes não é quando sofremos, ou com uma doença, ou com uma tribulação familiar, não. É quando pecamos. Miserável homem que sou. E note aqui, irmãos, outro contraste bem interessante, é que eles estavam por cima do trono, suas asas, né, cobriam o rosto, até os seres que Deus criou, a palavra serafim significa aquele que arde, né? Então, não dá nem para descrever como é isso, né? Um ser envolto de fogo, mas que teme olhar para Deus, que olha para Deus com reverência, com santo temor. Note o contraste de novo com Uzias, que Uzias não teve temor de Deus, ele usurpou o sacerdócio. E aqui esse povo, a quem Isaías vai mandar a sua mensagem durante 50 anos, é um povo extremamente pecador, um contraste total entre os anjos e o próprio Deus. Se não, veja aí o texto de Isaías capítulo 1, abra sua Bíblia comigo. Note que do capítulo 1, irmãos, até o capítulo 5, o profeta Isaías vai distribuir alguns ais. Ai da nação pecadora, ai dos juízes corruptos, ai das mulheres que estão ensoberbecidas, ai da nação cujo rei se embriaga logo de manhã. Então ele começa a dizer ais, 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 mas no texto em que nós lemos, ele olha para si e diz, ai de mim, que estou perecendo. Mas olha aqui o retrato do povo de Judá quando Isaías recebeu a sua revelação. Verso 1, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Pelo menos 50 anos Isaías profetizou. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Não é palavra de homem, é a palavra do Senhor, como Paulo diz aos Tessalonicenses. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O que aconteceu com o rei Uzias? Depois de ter se fortificado, se apartou do Senhor. É o mesmo retrato do povo. É por isso que o povo não podia olhar para Uzias e dizer assim, Uzias faz isso e nossos dentes estão embotados. Não podiam dizer isso,
porque exatamente como o rei eles eram. Confira comigo o que o texto diz. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aqui ele falou o boi, mas até o bezerro conhece a voz do vaqueiro, irmãos. Quando o vaqueiro chama o nome da mãe, o bezerro vai para tirar o leite. Quem viveu aí no sertão sabe do que eu estou falando, né? Aqui o mais tenro, bezerro, sabe, conhece a voz, mas o povo de Deus estavam com os ouvidos endurecidos, o coração endurecido. Eles estavam cegos por causa dos seus pecados. Verso 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Essa ideia aqui de voltaram para trás é a ideia da apostasia. Abandonaram o Senhor. Eles estavam indo no caminho de Deus e voltaram para os seus pecados. Aquela expressão, né, de pecado como errar o alvo, é errar o alvo querendo errar. Não é meramente tentando acertar. Aqui eles estão pecando querendo pecar. Eles estavam entregues. Tem um livro muito interessante, né, Romanos 1 e 2, exposição do Dr. Martin Lloyd Jones, sobre uma nação entregue aos seus pecados. É exatamente este retrato. Veja o verso 5. Porque a vez de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Não tem remédio para o povo de Israel. O único remédio para eles será o cativeiro que Deus há de enviar por causa dos seus pecados. Note aí o verso de número 9, irmãos, que é muito interessante. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, algum remanescente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O que Isaías está dizendo aqui é que se tem alguém servindo ao Deus vivo, ao Santo de Israel, nesse período, é graça. Foi a graça de Deus que sustentou aqueles. Lembra que você não pode dizer assim, nós somos o único povo que serve ao Senhor. Elias, o profeta, caiu nesse erro. E Deus teve que dizer para ele, olha, Elias, eu tenho mais 7.000 que não se dobraram os joelhos perante Baal. É a mesma situação. Note que se não fosse o Senhor, eles teriam já sido completamente destruídos. Eles iriam para o cativeiro, eles iriam para a Síria, depois iriam para a Babilônia, mas Deus iria preservar a semente santa, a semente que depois haveria de vir o Messias, o Cristo, o nosso Salvador. Então, é por graça, irmãos, que tudo acontece em nossa vida. Esta visão que Isaías tem no capítulo 6 é a mais pura graça. E um povo que está entregue aos seus pecados dessa forma, o que eles fazem? Detestam o profeta. A vida do profeta Isaías não vai ser fácil. Ele vai ter sucesso total no seu ministério, não para converter, mas para pregar. E as pessoas a quem ele iria pregar não iriam ouvir, não iriam ver, não iriam se arrepender, não iriam crer no coração e não seriam salvos. Mas Deus disse isso a ele de antemão. Então o sucesso do profeta Isaías foi completo. Não teve nenhum sequer dos motivos pelos quais Deus lhe chamou que caísse por terra. Então a sua profecia, é interessante que os intérpretes de Isaías chamam ele de apóstolo Paulo do Antigo Testamento. É o livro mais citado no Novo Testamento. Tem um recurso que eu gosto muito, que vem daquela ideia da reforma, né? Que os textos mais obscuros devem ser interpretados pelos textos mais claros. E quando você lê o Novo Testamento, constantemente, o escritor do Novo Testamento está citando quem? Isaías. A visão de Isaías. E uma visão, irmãos, ela pode se manifestar de algumas formas. Pode ser que Deus venha e se revele a ele diretamente, como é o caso aqui. Tem um autor lá do Masters, né, que é o Abner Chu, e ele escreveu um livro sobre as visões de Isaías, de Ezequiel, de Moisés, do apóstolo Paulo, do apóstolo João, e ele percebe que todas elas parecem uma só que Deus vai acrescentando mais e mais conforme o progresso da revelação. O que ele está querendo dizer com isso? É que ao olhar para o livro do profeta Isaías, nós devemos olhar para eles como uma unidade, porque nos dias passados já teve gente dizendo que tem 4 livros de Isaías, Deutero-Isaías.
Isso é uma falácia, é um embuste, porque o próprio Cristo olha para o início de Isaías como Isaías e o final de Isaías como Isaías. Se não, veja aí na sua Bíblia, João capítulo 12. Importante, os irmãos gostam de ler, de repente estão lendo um livro em que alguém vem com essa conversa. Aí você diz, não, eu já estou vacinado contra isso. Isso não é verdade. Né? João capítulo 12, verso 37. Note que a visão de Isaías, a profecia dele, tem um cumprimento nos seus primeiros ouvintes, mas também vai ter um cumprimento nos dias de Jesus. O próprio Cristo vai falar isso aqui no texto. Veja aí João 12, 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Foi por falta de sinal, irmãos, que os judeus não creram em Cristo? Foi por falta de pregação fiel? O homem perfeito, que jamais pecou, com a pregação perfeita do próprio Cristo, aos ouvintes, e as pessoas não se arrependeram nem creram. E aí, então, o texto diz, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, que João está citando Isaías 52. Verso 39, por isso não podiam crer, porque Isaías ainda disse, aí agora ele vai citar Isaías 6, o início do profeta Isaías. Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e sejam por ele curados. Ou seja, Deus abandonou aquele povo lá nos dias de Isaías, e muitos que ouviram a Cristo rilhavam seus dentes, odiavam a Cristo, detestavam a Cristo, porque eles também estavam nos seus pecados. Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não lhe trouxer. Aqui, irmãos, é motivo de você agradecer muito a Deus. Se você tem olhos para ver, se você tem ouvidos para ouvir. O Senhor Jesus disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se você ama a Cristo, você deve dizer, Senhor, muito obrigado por isso. Se você olha para a palavra de Deus e diz, isto aqui me diz respeito, você deve dizer, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor abriu os meus olhos. O Senhor mudou o meu coração. O Senhor transformou a minha mente. Por isso eu sou grato a Ti, Senhor. Porque o seu vizinho não crê. Sabia disso? Você certamente tem um parente que também não crê. Mas você foi pensado. Você foi eleito para isso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para a adoção de filhos. Então, glória a Deus nas maiores alturas, irmãos, por esta palavra. Note que o texto continua aí dizendo, ó, isto disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Foi no dia em que Isaías viu a presença de Deus no templo que ele proferiu estas profecias. Ele disse, olha, Deus vai endurecer o coração de vocês e vocês vão permanecer nos seus pecados. Mas isso ainda é uma manifestação da graça. O remanescente será salvo. Note que Isaías precisa também, irmãos, ser purificados. Abra aí a sua Bíblia de novo para Isaías, capítulo 6. E nós vamos ver a purificação do profeta Isaías. Note que ele escuta, né, os anjos dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Note, irmãos, que os anjos estão dizendo uns para os outros, eles não estão dizendo nem para o próprio Deus. Essa visão aqui também está lá no livro de Apocalipse, né, capítulo 4, capítulo 5, que já foi exposto aqui na igreja, e é muito interessante, porque a fé reformada entende aqui que Isaías viu a Cristo pré-encarnado. Né? Quando você lê Apocalipse, o texto diz que João viu como tendo sido o cordeiro que foi morto e ressurgiu, assentado no trono de Deus. Quem é digno de abrir o livro? Capítulo 5, de desatar os selos. E João chorava muito por esta causa. Qual foi a resposta? Eis o Cordeiro de Deus. Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. Ele sorveu a ira de Deus em nosso lugar. Ele é digno de abrir o livro, desatar os selos. Ele, o nosso Cordeiro. O Cordeiro Pascual. Note aí, irmãos, que nós não buscamos experiências. Não é do feitio dos crentes, dos santos, buscar experiências. Porém, Deus em graça pode enternecer o nosso coração em momentos oportunos. Isso aconteceu com Jonathan Edwards, né? Onde ele passou 40 minutos chorando
e não conseguia descrever a glória de Deus que a ele foi manifestada. Foi encontrado no casaco de Blaise Pascal, né, o filósofo matemático francês, a seguinte expressão: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Deus pleno, não Deus dos filósofos. Um momento de graça em que Deus tocou o seu coração. Você já passou por essa experiência? Pode ser que alguns nunca tenham passado ou nunca nem irão passar. Nós não somos, irmãos, o povo que vive pelo que vê. Como é que o apóstolo Paulo diz? Que nós vivemos por fé e não por vista. Como foi que o Senhor Jesus disse a Tomé? Só porque tu me viu, Tomé, você creu? Bem-aventurados que não viram e creram. Agora, se Deus mandar, eu quero. Lutero disse que não queria, não. Lutero disse que preferia ficar sem revelações, sem visões. Pois eu faço é dizer, manda mais, papai. Né? Se Deus quiser, se for a vontade dele. A Escritura diz que quem viu, quem teve essa manifestação na sua presença, alguns caíram como morto. Daniel caiu como morto. Ezequiel caiu como morto. João caiu como morto. Vou cair agora aqui não. Mas seria maravilhoso. Porque o profeta que vai enfrentar um povo dessa natureza aqui, precisava ver a glória de Deus. Deus sabia disso. É o mesmo caso de Ezequiel. Ezequiel, Deus disse, olha, eu vou tornar o teu rosto como um rosto de bronze. Os homens vão bater na tua face, mas tu vai resistir. E quer ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve no meio deles um profeta. Então, diante da circunstância, do sofrimento que eles iriam enfrentar, eles precisavam de uma visão da glória de Deus. Cristo em nós, irmãos, a esperança da glória. Nós olhamos para a glória de Deus na face de Cristo. Homem nenhum jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este é quem nos revela. Cristo é suficiente para nós. Cristo nos satisfaz. Faltou um pouquinho para Uzias, faltou Cristo para ele pensar, para ele saber que ele não precisava do status de sacerdote para ser pleno. Você pode estar aqui esta noite pensando assim, se eu tivesse aquilo ou aquilo outro, eu seria pleno. Não seria, irmãos. Se Deus lhe desse o dobro que você tem agora, você não estaria satisfeito, disse Spurgeon. Porque só Deus pode preencher este buraco que é o nosso coração. É uma realidade que os pregadores pregam, nós falamos, e por vezes nós pegamos o nosso próprio coração buscando além do que Cristo quer dar. Que Deus nos satisfaça com a sua presença. Que Cristo seja a nossa porção. Que Ele nos purifique, irmãos. Olha aí o que diz o texto. Então disse eu, ai de mim. Toda a Escritura aponta para isso, irmãos. Sempre que você estiver lendo a Bíblia, em especial o Antigo Testamento, e você encontrar um ai, você deve imaginar ossos sendo quebrados. Ossos se partindo. Porque ai daquele sobre quem a pedra preciosa cai. É isso que o salmista diz e Pedro confirma. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular, pedra de esquina e pedra de tropeço. Ai daqueles que tropeçam na palavra. Então, quando Isaías olha para Deus, para a sua santidade, para a sua dignidade, o que ele faz? Ele diz, ai de mim, todos os meus ossos vão ser quebrados. Eu não posso suportar essa glória. É isso que ele está dizendo. E ele diz outros motivos. Estou perdido. Graças a Deus por Jesus Cristo mais uma vez. Porque ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Os médicos não precisam de... Os que são sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Como é que estava a nação? Cheio de feridas não curadas. Lemos aqui? Isaías 1? Estão lembrados? Então, Deus veio buscar o perdido, Cristo veio buscar o enfermo. O filho pródigo, o pai disse, este meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido, foi achado. Então, Cristo veio exatamente para o profeta Isaías. Agora, se você não se enxerga como perdido, você tem uma insensibilidade espiritual. John Flavel disse que Cristo jamais será doce se o pecado não for amargo. Todo aquele que tem justiça própria ainda está
ou ainda permanece em seus pecados. Note aí o que o texto diz, irmãos. Porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É claro que Isaías está aqui, né, usando de uma metáfora para falar do todo, né? Não é só o lábio dele que é impuro, todo o seu coração. De onde procedem os furtos, a avareza, o adultério, toda sorte de pecados, disse o Senhor Jesus, que é do coração, que é a fonte de todos os pecados. Então, note que não é por acaso que o salmista Davi pede um coração puro. Davi pede a Deus no Salmo 51 um espírito reto, inabalável, um coração que seja quebrantado, contrito, o qual Deus não despreza. Mas o profeta Isaías olha para si, olha para o povo com quem ele convive e diz, olha, não tem como permanecer na presença de Deus. Este era o dilema de Lutero na Reforma. Ele olhava para a justiça de Deus como uma justiça punitiva, a qual ninguém poderia suportar a sua presença. Ninguém jamais poderia viver diante dele. Ninguém jamais poderia agradá-lo. E nessa parte ele estava certo. O que estava faltando para ele? A justificação pela fé. Estava faltando a purificação dos nossos pecados. Veja aí que Deus toma a atitude aqui, irmãos. Deus toma a frente. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz, uma pinça. O altar era o lugar onde o cordeiro era sacrificado, né? A palavra holocausto significa fumaça que sobe, né? Então, o cordeiro era imolado, depois colocado no altar, era em cima de uma lenha, e colocado óleo, e o cordeiro ali ia ser queimado por completo, sem nenhuma gota, sem nenhum pedaço de carne sobrar. Então, o serafim toma uma brasa dessa e purifica o profeta. Isso é um recurso antigo, né, para curar feridas. Certamente você já assistiu a algum filme em uma época em que pega uma brasa viva, ou um ferro quente, para curar aquela pessoa que está com a ferida, que está com a ferida aberta, com bichos, enfim. O profeta se vê como alguém totalmente impuro e somente a mão de Deus, somente o toque de Deus para torná-lo limpo. Tem um antigo hino, acho que deve ter no cantor cristão, que diz, torna-me limpo, põe-me limpo. Do contrário, irmãos, permaneceremos sujos, imundos. Ele é quem nos lava. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Lava-me com esopo, Senhor, e serei limpo. Se o Senhor gostasse de sacrifícios, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu te daria. Mas o Senhor prefere o Senhor mesmo nos purificar. O Senhor mesmo nos lavar. Eu vos lavarei com água pura, diz Ezequiel, capítulo 36. Então, essa transformação aqui, irmãos, ela é radical. E essa transformação vai levar Isaías a uma missão, que é a mais dura do Antigo Testamento, na minha opinião. Então, note aí, irmãos, que ao perceber aqui Isaías, como o apóstolo Paulo do Antigo Testamento, nós percebemos uma coisa interessante. O apóstolo Paulo disse que dos pecadores ele era o principal. Estão lembrados disso? Então, João Calvino, comentando essa passagem lá em Timóteo, João Calvino disse que o apóstolo Paulo era um lobo que foi transformado numa ovelha, que foi chamado para ser pastor. Não é isso? Não é bonito isso? As figuras que Deus usa, né? Deus pega o pior dos lobos, o apóstolo Paulo, que matava os cristãos, os lançava na prisão, na cadeia, dava o seu voto contra eles, transforma numa ovelha, que já é uma mudança radical. Concordam, irmãos? O lobo come carne, a ovelha come pasto. Depois Deus pega essa ovelha e o torna pastor para pastorear o rebanho de Deus. Isso é belíssimo. Isaías é um homem que tem o mesmo pensamento. Eu sou um homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de lábios impuros, porém, Deus se revelou a mim. Um livro muito importante, né? O Deus que se revela, né? Do Francis Schaeffer. Se Deus não se revelar, nós jamais encontraremos a Ele. O que é que Paulo diz lá aos atenienses, Atos 17? Vocês, eu os vejo bastante supersticiosos e vocês estão tateando no escuro. Vocês não enxergam, vocês não viram a glória de Deus. Eu louvo a Deus, irmãos, pela igreja. Porque a igreja, a coluna e o baluarte da verdade, a igreja do Deus vivo, foi algo que Deus fez maravilhoso. Só Deus pensaria reunir um grupo de pecadores, filhos de pecadores, impuros,
limpá-los, lavá-los e colocá-los em um só lugar para adoração. Ninguém pensaria nisso, irmãos. A igreja veio da mente de Deus, do coração de Deus. A igreja é um propósito de Deus. A igreja não está alheia a este mundo. E a igreja também não está sem governo. O próprio Deus está assentado no seu sublime trono. O próprio Cristo governa a igreja. O próprio Cristo anda sobre a igreja, trazendo para ela salvação, perdão e purificação. Note, irmãos, vou citar aqui o J. Packer. O J. Packer dizia que limpo não é aquele que nunca se suja. Limpo é aquele que, ao se sujar, sabe onde encontrar purificação. O que é que diz 1 João 1,7? Se andarmos na luz, como na luz Cristo está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Note aí, irmãos, a última frase da purificação de Isaías, quando ele diz assim, e perdoado o teu pecado. Que coisa mais bela, irmãos. Vocês lembram do dia que o paralítico foi colocado na frente de Cristo? Marcos capítulo 2. Qual foi a palavra de Cristo para aquele homem? Perdoados estão os teus pecados. Quando João escreveu a sua carta, 1 João 2, verso 14, ele disse assim, filhinhos, eu vos escrevi porque os vossos pecados foram perdoados. Que alegria, irmãos. Não temos mais pecado sobre nós. Quando João Batista olhou para Cristo, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Tirou o pecado do mundo e tirou o meu pecado específico. Então, graças a Deus por Jesus Cristo. Imagine aí, no novo céu e na nova terra, também dito em Isaías, na presença de Cristo e ele dizendo para nós, filhinhos, os teus pecados foram... Oh, que hino doce, hein? Que palavras maravilhosas aos nossos ouvidos. Eu sou o teu cordeiro, o cordeiro que tirou o teu pecado. O teu pecado caiu sobre mim, para que a minha justiça caísse sobre você. Temos razões, irmãos, para encher a nossa boca de riso, nossa boca de louvores a Deus, porque os nossos pecados foram perdoados. Eu poderia passar a noite inteira dizendo isso para você. Você tem razões para glorificar a Deus. Você tem bastante motivos para perseverar em Cristo. Você não precisa ter, né? Pelo menos eu acredito que não. Talvez Deus nem vá lhe dar isso, a visão que Isaías teve. Mas o ecoar da voz de Deus no seu coração, as palavras de Cristo, os teus pecados foram perdoados, é um motivador enorme. Nós vivemos um momento em que as pessoas querem motivar excessivamente umas às outras. Já viram isso? Nós estamos na época do coaching. Irmãos, quem viu o que Isaías viu, quem leu o que Isaías leu, já está motivado por si só. Quem teve os seus pecados perdoados, o que é que eu posso fazer para animar você? O que é que uma igreja pode fazer para lhe deixar mais para cima do que os pecados perdoados, cancelados, os escritos de dívidas que nos eram contrários? Nosso nome escrito no livro da vida, nós temos motivos para louvar a Deus. Acho que foi John Wesley que disse que se Deus lhe desse 1000 vozes, 1000 línguas, 1000 pulmões, com todos eles, ele iria adorar ao seu Deus, pelo que ele fez na cruz do Calvário. Eu encerro, irmãos, esse texto, né, do restante do capítulo, quando diz, a quem enviaremos? Quem há de ir por nós? E o profeta Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E muitas pessoas, ao olhar para o ministério pastoral, acreditam que é glamour. Só que o profeta Isaías aqui é um chamado específico, graças a Deus, que Deus nos deu um ministério diferente para pregar e as pessoas ouvirem, né? Aqui é um ministério distinto, um ministério que Deus deu à igreja para ela ser prolífera, fértil e gerar muitos filhos para a glória de Deus, né? Mas o que Deus deu a Isaías, irmãos, é um peso muito grande. Ele trazia consigo a glória de Deus, porque o seu peso seria pregar, pregar e jamais as pessoas ouvirem. Ele termina o seu capítulo 52, dizendo, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Às vezes você, depois de convertido, fica se perguntando, meu Deus, por que ele não quer a Cristo? E com certeza já aconteceu com o pastor André, comigo aconteceu algumas vezes.
A pessoa chega para mim e diz assim, pastor, eu queria que o senhor conversasse com o meu marido, ou com o meu filho. Eu disse, e o que? Ele é crente? Não, ele é descrente. Certo, e conversar sobre, você quer que eu evangelize ele? Não, é porque se você falar, bom, eu vou lançar a semente. Eu vou plantar a semente. Outro vai regar a semente. Mas só Deus, irmãos, pode dar o crescimento. Isso humilha todos os pregadores. Todos nós estamos debaixo da graça de Deus. A semente é lançada. Saiu o semeador a semear. Quais frutos irão frutificar? Não sabemos. Só sabemos de uma coisa. O pregador que substituiu o Dr. Lloyd Jones contou uma história que certa vez ele foi visitar os túmulos lá de Westminster e tinha um túmulo de mármore que uma árvore tinha crescido e rompido o mármore. Nós sabemos de uma coisa, irmãos. A semente de Deus é poderosa. Se a semente de Deus frutificar, não tem coração de mármore, de pedra que impeça dela nascer. Deus vai arrebentar as pedras, o cimento, a argamassa, o mármore, e vai crescer uma árvore, e esta árvore vai dar frutos para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Oremos. Ó Deus, nosso Pai, nós pedimos que o Senhor nos dê um ministério prolífero aqui na Igreja Batista de Parquelândia. Que cada crente que aqui está possa comunicar o Evangelho, possa dizer o que o Senhor fez na sua vida, possa testificar de Cristo para os mais endurecidos dos homens. Não na esperança de que a sua própria palavra vá fazer alguma coisa, mas a palavra de Deus, que jamais volta vazia, antes produz aquilo que lhe apraz, possa, ó Deus, germinar nos corações endurecidos, esclarecer a mente que é turva, dar luz, Senhor, aos cegos, ouvidos àqueles que ainda não escutam espiritualmente a Tua voz. Sabemos que as Tuas ovelhas, Senhor, ouvem a Tua voz e Te seguem. Que o Senhor possa reunir, congregar os eleitos para a salvação, para o perdão dos pecados, para a transformação. E que nós venhamos a ficar com a alegria. Que nós venhamos ficar, Senhor, com a satisfação de ver um pecador que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado em Cristo, Te amando, Te servindo e vivendo para a Tua glória. Dá este ministério à Tua igreja, ao Teu povo que aqui se reúne, Senhor. Para a glória do Teu nome nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém.